Graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Queridos, eu louvo a Deus por mais uma manhã, poder estar com você e para meditarmos aqui na palavra do Senhor. Queridos, a meditação hoje é no capítulo 6. Nós vamos começar a falar hoje sobre Israel, sobre a servidão dos midianitas. A história tão conhecida do Gideão, tá? Quando Israel, devido à sua desobediência, os midianitas vieram, passaram a atormentá-los. Então Deus levantou um jovem chamado Gideão. O Gideão ele estava do lado do largar, malhando trigo. Quando o anjo do Senhor chegou para ele e disse: vai nessa tua força livrar a Israel. Mas ele disse assim: quem sou eu? A minha família é pobre e eu sou o mais pobre da minha família. Mas foi aquele moço que Deus levantou, e nessa história bonita que com 300 homens Deus lhe deu a vitória. Mas nós vamos estar meditando nisso. Como eu disse, é uma história conhecida, mas é uma história, queridos, que vale a pena a gente meditar aí esse momento. Amém? Então, glória a Deus. Então, vamos ver aqui no capítulo 6, queridos, no versículo 1, nos diz assim, amados, a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, vamos ver aí, ó. Eles fizeram, queridos, o que era mal. Novamente, eles fizeram o que era mal e iriam colher o resultado. Mais uma vez, queridos, Israel virou as costas para o Senhor. E por causa disso, queridos, o povo foi humilhado e oprimido pelos midianitas. Os israelitas, queridos, eles tinham tanto medo dos inimigos que viviam em cavernas. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si covas. Aí no versículo 2. Eles tinham tanto medo, queridos, que eles cavaram covas, cavaram buracos e moravam ali dentro do buraco, dentro da cova, de tão medo que eles tinham. Queridos, quantas pessoas que hoje emocionalmente estão vivendo dentro de uma cova? Quantas pessoas hoje, queridos, que espiritualmente, emocionalmente, estão vivendo dentro de um buraco? Quantas pessoas hoje estão vivendo, queridos, com medo? Ainda mais agora nesse período aí, né, essa questão que envolve o coronavírus, além dessa questão dessa enfermidade que pode levar à morte, tem as questões. E fora isso, querido, quantas coisas acontecem com a pessoa na vida, às vezes um assalto, às vezes um estupro, às vezes uma violência. Quantas coisas hoje que levam pessoas a viverem no buraco, viverem na cova. Então, assim, Israel, eles tinham tanto medo que eles cavaram um buraco, cavaram covas para viver dentro dessas covas, dentro dessas cavernas, queridos. Sequência amarga por ter esquecido os mandamentos sagrados. Eu gosto de frisar isso. Aqui era um sofrimento que eles estavam enfrentando, por terem esquecido os mandamentos sagrados. É como acontece com a humanidade hoje. Muito sofrimento. A gente olha sofrimento daqui, mas entenda isso, meu querido, minha querida. Veja bem, não é que Deus é mau, não é que Deus pesa a mão, não é essa a questão. Não? Eu não quero transmitir para você aquele Deus durão, carrasco, que... Não. Muitas pessoas do passado, às vezes não gostavam de igreja, não gostavam de religião, não gostavam de ouvir a palavra de Deus, exatamente porque sempre estavam ouvindo mensagem nesse sentido, né? É a mão de Deus castigou, Deus pesou a mão. E tem muita igreja hoje que às vezes não gosta de pregar isso. Não, não é isso. A Bíblia fala que Deus é amor. Tá? Hoje o nosso alvo, o nosso foco é mostrar a você um Deus que ama
misericordioso, nos socorre, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nele cresça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda isso. O meu foco hoje, e glória a Deus, grande parte hoje dos pregadores, o alvo é esse. E amor de Deus. Tá ok? Entenda isso. Porém, como um servo de Deus, como um sacerdote, eu não posso deixar de mostrar a você que o sofrimento aqui deste povo foi porque eles viraram mais uma vez as costas para o Senhor. Tá? E, queridos, e que realmente que há muitas pessoas, muitas nações, muitos povos padecendo devido a essa atitude de virar as costas para o Senhor, é uma realidade. É uma realidade que a gente também tem que entender, tem que falar. Então, entenda isso. Deus é amor. A Bíblia diz que ele é amor e ele é misericordioso. Mas o homem é de praxe colher aquilo que semeia. Depois, irmãos, aqui no versículo 3 a 6, fala assim, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, porque subiam com seus gados e tendas vinham como os gafanhotos. O que estava acontecendo aqui? A Bíblia diz aqui, que assim Israel empobreceu. Como? Porque a condição de humilhação era devastadora, queridos, que o povo estava prestes a padecer de fome. O que acontecia? Eles plantavam, eles semeavam e tal. Quando chegava a hora da colheita, o que os midianitas faziam? Eles subiam até a terra da lavoura, que eles tinham semeado, colocavam ali suas tendas, e ali eles comiam da lavoura do povo de Israel. Eles traziam seus animais, e os animais comiam lavoura, comiam plantação, e isso aí foram 7 anos. Então, o povo de Israel, que trabalhava, que produziu, estava prestes a morrer de fome. Queridos, quantas pessoas que têm lutado, esforçado, e na hora de colher do fruto do seu trabalho, não está conseguindo. Quantas pessoas que têm empobrecido por causa de ataques do inimigo, por causa de ataques do adversário. Certo, amados? Então, na hora da colheita, o inimigo vinha e levavam tudo. Eles também se apossavam até dos animais. Isto era uma evidência do que Israel estava. Quantas pessoas têm estado debaixo de maldição? Quantas pessoas que na hora dele colher o fruto do seu trabalho, vem um devorador. Aqui a Bíblia fala que eles viam como se fossem gafanhotos. Tá? Então, quantas pessoas que na hora de colher do fruto do trabalho, vem um gafanhoto. Quando a pessoa pensa, poxa, agora vai dar, agora eu vou progredir na vida, agora eu vou subir, agora eu vou melhorar, agora é minha hora, agora é minha... Então, é isso, querido, que o adversário fazia. Então, no capítulo 6, versículos 7 a 8, diz assim, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Tá? Então, clamando os filhos de Israel. Por que eu tenho convidado você para toda aqui, de madrugada pela manhã, a gente está aqui? Isso é um clamor que nós estamos fazendo. Desde março, estamos clamando ao Senhor. Porque quando eles viram a peleja, o sofrimento, a situação que eles estavam vivendo, embora servindo a um Deus poderoso, embora servindo ao Deus que eles tinham experiência, que os pais deles tinham experiência, eles ouviam as histórias, eles sabiam dos feitos de Deus, eles sabiam que serviam ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que havia aberto o Mar Vermelho,
o Deus que havia feito eles atravessar também ali o Rio Jordão, o Deus que tinha colocado coluna de fogo, coluna de nuvem, tantos milagres, tantas maravilhas para cuidar e sustentá-los. Eles estavam vivendo naquela situação ali, agora de pobreza, de dificuldade até para alimentar. Eles clamaram a Deus. Vale a pena, querido, clamar a Deus. Vale a pena, queridos, invocar o nome do Senhor. O nosso Deus, querido, não ignorou em tempo algum a dor de Israel, mas só agiu quando foi invocado. Queridos, levou anos para que o povo reagisse, isto é, mesmo sofrendo, queridos, opressões, os israelitas só clamaram pela ajuda divina quando foram humilhados e massacrados. Quantas pessoas, queridos, estão sofrendo, mas não dá o braço a torcer, não invoca o nome do Senhor, quer tentar do seu jeito. Então, assim estava Israel, eles estavam sofrendo. Deus viu a dor deles, mas Deus só tiveram o coração deles quebrantado. Quando eles clamaram, Senhor, vem, socorre, ajuda. Eu tenho pensado nisso, queridos, que essa questão do coronavírus só vai haver uma solução na hora que a humanidade realmente se voltar para o Senhor. E quem tem que levar a humanidade a fazer isso, querido, é eu e você. Somos nós. É a igreja do Senhor Jesus. Mas como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida com Deus? Será que nós estamos nos preocupando com isso? Será que nós estamos com este alvo, com este objetivo? Né? Será que nós estamos com essa visão? E porque para isso eles têm que ouvir a palavra. Eles têm que ouvir. Por isso que muita gente fala, compartilha aí. Porque quando você compartilha, é uma forma de você divulgar o Evangelho. É uma forma de você dar oportunidade que outras pessoas recebam essa palavra. Tá? Então, amados, quando estamos afligidos, queridos, pelo sofrimento, podemos clamar a Deus que imediatamente vem nos socorrer. Por isso, querido, não espere sua situação se tornar insustentável, tá certo? Como fizeram os filhos de Israel. Eles esperaram a situação ficar insustentável. Não espere ficar numa situação insustentável, não. Clame a Deus, busque a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o versículo 11 fala assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita e Gideão, seu filho. Estava malhando trigo no largar para o salvar dos midianitas. Queridos, vamos ver aqui o que diz aqui, a eira e o largar. Na eira, os cereais eram limpos, queridos, debulhados e triturados. Ele pegava o cereal, limpava, debulhava, né, e triturava ele. Tá ok? Esse local ficava exposto ao sol e ao vento, por isso era ideal para se trabalhar com grãos. Já o largar era um grande tanque com paredes altas, apropriado somente para espremer uvas. No entanto, Gideão o usava para malhar trigo. Isto exigia dele um sacrifício de muitas horas extras de trabalho. A cada esforço, porém, queridos, o Gideão, ele se lembrava do passado glorioso de Israel e das promessas de Deus. Gideão, usado
por ter impedido que os midianitas, queridos, levassem a sua colheita e por ter exposto ao trabalho. O que aconteceu? Ele estava aqui, na verdade, Gideão, ele estava trabalhando escondido, porque existia a eira e o largar. Então, a eira era aquele lugar assim, né? Ali ao vento, ao sol, ele trabalhava para debulhar, triturar. Era visto. Já o largar era lugar de uva. Mas, no entanto, o que ele estava fazendo? No lugar que deveria ter a uva, né, que era espécie de um tanque, e que eles pisavam a uva para fazer o vinho, aonde deveria estar a uva, o que ele colocou? Ele colocou, foi ali o trigo, ali o milho, e ali ele estava trabalhando. Para quê? Para trabalhar escondido, para o inimigo não ver. Quantas pessoas, às vezes, queridos, estão nessa situação, procurando trabalhar e tentando se proteger do adversário, se proteger do inimigo. E a cada esforço, o Gideão, ele lembrava da história que os seus pais contavam, de vitória, de graça, caía maná, e Deus abençoava a lavoura, e assim por diante. Ó, certo, amados? Ó, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, deu nas mãos dos midianitas. Ou seja, ele pergunta assim, mas é como as pessoas falam hoje: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Se Deus existe, por que está acontecendo isso? Se Deus existe, por que está acontecendo isso? Cadê Deus? Onde é que está Deus? Em outras palavras, era isso que ele estava falando com o anjo. Não, mas onde é que está Deus? Onde é que estão as maravilhas que o papai e a mamãe me contavam? Onde é que estão as maravilhas que o meu vovô e minha vovó me contavam? Ah, eles falaram que Deus deu vitória sim, abençoa sim, abençoa. Mas cadê? Está onde? Quem sabe, meu querido, minha querida, você não está vivendo um momento assim. Quem sabe, você pode até não falar com a boca, mas às vezes no seu coração você está: mas cadê Deus? Será que Deus não vai me ouvir? Será que Deus não vai aparecer? Será que Deus não vai fazer nada? Poxa, mas até quando vai agir esse coronavírus? Poxa, mas até quando máscara? Até quando a gente vai ter que viver escondido? Até quando a gente vai ter que evitar de sair? Até quando a gente vai ter que evitar de ir até lá na casa ver o vovô, a vovó, e para não levar o coronavírus para eles? Até quando? Quem sabe muitos já não estão assim: mas cadê Deus? Mas cadê Deus? Ou outros talvez só estão assim: ah, é castigo de Deus, é castigo de Deus. Ou outros talvez só estejam assim: ah, é o diabo, ah, é o diabo, é o diabo. A verdade, queridos, é que o povo de Israel estava ali naquela situação. E o Gideão, ele estava ali trabalhando, escondido, o anjo chega e ele fala: cadê as maravilhas? Cadê os Deus maravilhosos? Cadê os Deus que vai mudar essa situação? Então é quando o anjo fala para ele: o Senhor é contigo. E no versículo 14, o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te mandei eu? Queridos, o versículo 13, o porquê? Por quê? Por que esse coronavírus? Por que essa pandemia? Por quê? Por que essa falta de chuva? Por quê? Por que os rios? Por quê? Gideão, ele tinha uma fé, queridos, inteligente, que o levava a pensar e a avaliar as circunstâncias
Por isso, não se comoveu com a saudação calorosa do anjo do Senhor. A pergunta de Gideão também deve ser a nossa. Isto é, se Deus está conosco, por que temos que viver submetidos à vergonha e à escravidão? A Bíblia fala, meu povo jamais será envergonhado. Quantas pessoas às vezes estão com vergonha porque o nome delas está sujo, elas estão sem crédito, estão naquela situação que fala, né, vender o almoço para comprar janta, e deve aqui, deve ali. Quantas pessoas, irmãos, hoje, às vezes estão aí oprimidas, deprimidas, envergonhadas. Né? Então, queridos, é essa fé que não se acomoda diante da situação. É por isso que ele falou com o anjo, mas você está falando aí que Deus é comigo, mas por que eu estou tendo aqui que trabalhar escondido? Por que eu estou tendo que morar numa cova, morar numa caverna? Então é isso, querido. A gente fala, Deus ama. Talvez você pense assim. Você pode até não falar com ninguém, mas lá no fundo você pensa, mas Deus me ama. Mas por que a minha vida está assim? Por que eu não sou feliz no casamento? Por que eu não sou feliz na minha vida emocional? Por que a minha vida espiritual, ora está lá em cima, ora está lá embaixo? Por que a minha vida financeira não anda, não desenvolve, não vai? Por que não deslancha? Lá na sua alma, no seu coração. O versículo 14 a 16, o Senhor diz para ele, porventura não te mandei eu? E ele diz, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Ou seja, ele era o mais pobre em Israel. Irmão. A família dele era pobre, e ele era o mais pobre da família dele. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Vai nessa tua força. A escolha de Gideão não se deu por sua força física ou por sua habilidade como guerreiro, muito menos porque vinha de uma família de renome ou possuía talento especial. Queridos, talvez você reclama de Deus da família que você nasceu, a região que você nasceu, socioeconômica, a sua situação cultural. Talvez você lamenta, poxa, mas eu não pude fazer uma faculdade, poxa, eu não pude criar meus filhos numa escola, poxa, eu teve que ser na escola pública, eu nunca pude colocá-los na escola particular. Talvez você lamenta todas essas coisas. Talvez o Gideão ali estivesse lamentando, poxa, mas quem sou eu? Eu sou pobre, quem sou eu? A Bíblia diz que ninguém ouve o pobre, quem sou eu? Mas Deus disse para ele, é você. E o versículo 25, aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal. O segundo boi. Gideão já havia feito um primeiro sacrifício. Ele já tinha feito um sacrifício. Boi ali para trabalhar, né? Puxar ali a junta. Então, ele já tinha sacrificado um. Agora Deus fala, agora pega o segundo boi. Porém, ainda havia uma segurança, uma reserva, uma esperança de alimento para o futuro, que era justamente o segundo boi. Era isso que o animal representava. Ao oferecê-lo, queridos, Gideão colocou o seu futuro e o futuro da sua família no altar de Deus. Queridos, quantas pessoas que às vezes nesse momento elas ficam com medo de ofertar, de contribuir na obra do Senhor. Gideão, olha, a situação deles era difícil e Deus fala com ele, sacrifica o primeiro boi.
E quando estava tudo bem, Deus fala com ele, sacrifica o segundo. Sabe o que é isso? Deus, ele quis que Gideão ficasse totalmente nas mãos dele. Muitas vezes, queridos, Deus quer nos honrar, quer nos abençoar, mas às vezes a gente se agarra, sabe? A gente se agarra ali em alguma coisa ali e se agarra, e se agarra, e se agarra, e não tem coragem de entregar ao Senhor Deus. Então, ele estava naquela situação difícil, Deus fala, é você que vai libertar o povo, sacrifica o primeiro boi, sacrifica o segundo. Deus queria que Gideão entendesse que era ele o Senhor que ia dar a vitória. Amanhã no capítulo 7 nós continuaremos esta história. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Quem sabe é você que Deus vai usar. Quem sabe você está pedindo para Deus mandar um anjo na sua casa, pregar para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família. Quem sabe você está orando para Deus usar um pastor, usar alguém. E quem sabe nesta manhã, Deus está falando com você. É você que eu vou usar, filha minha. É você que eu vou usar, meu filho. Talvez você está pensando, Deus poderia usar alguém, Deus poderia levar alguém. E quem sabe Deus está falando, é você que eu vou usar. É você que eu vou usar para falar do meu amor para aquele médico. É você que eu vou usar para falar do meu amor para aquele advogado. É você que eu vou usar para falar para aquela pessoa rica. É você que eu vou usar para falar com aquela pessoa culta, inteligente. É você que eu vou usar para trazer mudança na sua casa. É você que eu vou usar para trazer mudança na sociedade. É você que eu vou usar para trazer mudança na igreja. É você que eu vou usar para trazer mudança nessa nação. Porque não dá exemplo um homem que está lá há 27 anos. Era impossível este homem que é presidente do Brasil hoje ganhar. Era impossível. Mas com o celular aí na mão, de repente todo mundo acreditou e ele ganhou. Foi Deus que deu a vitória, queridos. Independente se você gosta dele ou não, a gente tem que entender isso. Chegou, foi a graça de Deus. Eu sempre gostei, assim como hoje eu falo do Bolsonaro, quando o Lula ganhou, eu gostava de citar o exemplo do Lula, que é um homem que vem da pobreza, lá do interior, do sertão nordestino, vem para São Paulo, trabalha e chegar onde chegou, foi Deus. Agora, a questão é as pessoas saber usar da vitória que Deus lhes dá, da oportunidade que Deus lhes dá. Então, querido, Deus deu uma oportunidade ao Gideão. Nesta manhã, Deus está dando uma oportunidade a você também. Talvez você está triste, talvez você está com o seu coração dilacerado, com a sua alma arrebentada, mas Deus está falando com você. Ei, eu estou te levando. Ei, eu estou te ungindo. Ei, eu estou ouvindo a tua oração. Ei, eu estou ouvindo o teu clamor. Ei, eu estou ouvindo e agora eu estou mandando o anjo falar com você. Vai nessa tua força. Saia do buraco. Saia da caverna. Aleluia. Chega da caverna. Chega de ficar só chorando. Chega de ficar só ui, ai, ai, ai. Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, eu te agradeço pelo dia que o Senhor fez. Eu te agradeço por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, por essa palavra que o Senhor coloca na nossa boca, no nosso coração. Querido Espírito Santo, eu te agradeço por essa inspiração que tu me concede e que tu possa estar usando a minha vida para falar agora com esta mulher. Que o Senhor possa estar usando para me falar com esse senhor, com este jovem, com esta pessoa que vai estar ouvindo esta mensagem, seja hoje, seja no decorrer do dia, seja amanhã, enfim, seja daqui a alguns anos. Oh, Senhor, que quando essa pessoa ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa adentrar na mente dela, na alma dela, no coração dela, que possa ser a palavra do Senhor, que ela possa entender que é o Senhor falando com ela, que chegou a hora dela se levantar, chegou a hora dela se posicionar. Meu Deus, talvez ela vai dizer que nem o Gideão, quem sou eu? Eu não tenho cultura, eu sou pobre, eu não tenho recurso. Quem sou eu? Eu sou fraco, eu sou pequeno. Oh, Senhor da glória, mas tu disseste para Gideão que era ele,
que era ele, e o pouquinho que ele tinha, aqueles 2 gados, o Senhor fala para ele, sacrifica. Ele agora queria ficar sem nada, mas é porque o Senhor queria que entendesse que a vitória que ele teria era o Senhor que estava dando, não era por mérito dele, aleluia. A vitória que Deus tem para ti, Ele quer que você entenda que não vai ser mérito seu, do seu esforço, da sua capacidade intelectual, financeira ou familiar, mas Deus quer que entenda que a vitória que Ele vai te dar, que você reconheça no seu coração que é Ele. É Ele, é Ele, é Ele que vai te dar a casa que você precisa, é Ele que vai te dar o apartamento que você precisa, é Ele que vai dar você o carro que você precisa, é Ele que vai dar a condição financeira que você está precisando para resolver essa situação que você tem estado. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. E Deus está mandando dizer para você que está nos assistindo e está muito doente, Ele ouviu o seu clamor, Ele vai te acrescentar anos de vida, aleluia, Ele vai te acrescentar anos de vida. Graças a Deus, um beijo no teu coração, meu querido.